comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde nós tivemos um culto muito gostoso da aliança, onde os irmãos empresários estiveram presentes, foi muito gostoso. Domingo, você já sabe, vamos ter busca do Espírito Santo de manhã às 9 horas. E veio aí a Semana da Família, né? Do dia 8 a 13. Segunda, nós vamos falar de comunhão, vamos comer uvas juntos. Terça, oração, vai ter uma árvore onde você vai pendurar o sobrenome da sua família. Na quarta-feira, a unção da chave da sua casa. Na quinta, o pão, vamos separar os jovens e adolescentes, vamos falar sobre perdão conjugal. E na sexta, vamos falar sobre a libertação da família. E no sábado, vamos terminar com aquele culto maravilhoso do Dia das Mães, né? Que vai ter até rojão. Aí vai ter um coral aqui, que estão tentando improvisar para cantar para as mães. Vamos ver o que é que vai sair dos homens e dos filhos, né? Mas do jeito que tiver, nós vamos gostar muito. Amém? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podei-vos assentar. Jesus olha para a multidão e às vezes ele encaixa alguns sermões que às vezes você acha que está meio fora de contexto. Mas a multidão estava muito cansada pelo legalismo da lei. Julgos, fardos. E ele percebe que a multidão cansada e sobrecarregada estava fechada para o Evangelho. Isso é muito importante que nós possamos entender o gatilho do Senhor Jesus. Se você perceber aqui, ó, no versículo 20, ele fala das cidades impenitentes, as cidades que não quiseram receber o Evangelho. Depois ele começa a falar sobre agradecendo o Pai dos pequeninos receber o Evangelho e falando do objetivo dele de ministrar o Evangelho. Aí ele entra com este texto falando sobre jugo e sobre cansaço. Ou seja, ele estava dizendo que pessoas cansadas e oprimidas têm dificuldade de receber o Evangelho. Aí eu quero começar a falar sobre esse fechamento que se dá tanto em mim quanto em você, quando nós estamos cansados e oprimidos para as boas novas, para a festa. Quantas pessoas estão dentro da igreja que o Evangelho não consegue penetrar, que a palavra não consegue penetrar, que o Evangelho não consegue frutificar alegria, ânimo, vigor, paz, entusiasmo, né? Deus dentro de nós, entusiasmo. Por quê? Por causa do cansaço e da opressão. O cansaço e a opressão faz assim com o crente. Estabelece linhas, estabelece regras de deveres e obrigações, e então o coração se fecha para a palavra, para as boas novas, para o Evangelho, para a alegria, para a paz, para a fé, para o ânimo. Aí a pessoa ela vem à igreja, ela fica dentro da igreja, e ela ouve a palavra, e ela faz oração, e ela participa de cultos, e ela participa dos projetos, mas ela olha para si, e ela percebe que não existe mudança, não existe crescimento. Ela não consegue acompanhar, e ela, inicialmente, até ela tenta lutar, para, parece, forçosamente, inserir-se dentro daquele quadro, mas ela... Até disso ela cansa. Aí o que acontece? Aí ela vai junto com a onda, vai junto com a turba. Aí ela ora, ela canta, quando dá, vem na igreja quando tem vontade, e aquilo fica muito difícil. Para orar fica difícil, para vir ao culto fica difícil, para amar fica difícil, para perdoar fica difícil, para entender fica difícil. Eu desafio você a encontrar algo que deteriore mais a capacidade de compreensão do que o cansaço. Diga isso para o seu irmão. Desconheço. Pessoas cansadas tendem a ficar oprimidas e então elas não conseguem aprender nada. Fecha. Elas não conseguem crescer. Consequentemente, elas não crescem. Cansadas, não crescem. Não crescendo, elas vão aderir-se e agregar-se às coisas velhas que estão. Aí o quadro vai piorar. Porque aí o passado vai ser forte,
vai ganhar força, e aí então a pessoa, ao invés de ficar estagnada naquele lugar, ela vai retroceder. Um pouquinho complexo inicialmente, mas depois você vai entender daqui a pouco. Então, deixa eu só, no começo, já explicar o que é que Deus quer falar comigo e com você. Muito cuidado com o cansaço. Ele pode te levar à opressão. A opressão não é só cansaço. A opressão é o cansaço que não foi cuidado. Então a alma fechou-se. E então vem a opressão. A opressão tem cunho maligno. Você começa a ficar ruim, ficar mal, revoltado, indignado. O cansaço é humano. A opressão é maligna. Agora, por que Satanás consegue transformar o cansaço em opressão? Porque nós, muitas vezes, não temos o discernimento de falar, para. Não, peraí. Não posso. Então, muitas vezes, nós não temos o discernimento de colocar limites em nosso cansaço. De colocarmos limites, tanto naquilo que fazemos, tanto quanto naquilo que fazem conosco. Porque o que faz comigo, eu sou diretamente ou indiretamente culpado. Mas de onde que vem o cansaço? Quando eu falo em cansaço, eu falo sobre seres humanos. Nada te cansa mais do que o ser humano. O trabalho não te cansa, sabia? O que te cansa é o ser humano. Se você está cansado hoje, saiba que existe um ser humano por detrás disso. Trabalho não te cansa. O que te cansa não é o físico. O físico, uma noite de sono, você fica renovado. Mas o que te cansa é o ser humano. O ser humano tem o poder de arrancar e minar as suas forças. Eu quero dar exemplo para você. Bom, vamos observar inicialmente que existe algo aí favorável, que quando nós estamos cansados e oprimidos, nós recebemos da parte do Senhor Jesus um convite para que nós possamos restaurar as nossas vidas. Eu quero que você vá comigo em Êxodo 18, eu quero falar sobre o trabalho. Êxodo 18. Pastora, por que o trabalho está me cansando então, se o trabalho não cansa? É porque você está fazendo o trabalho dos outros. O trabalho seu próprio não te cansa. Mas quando você quer ter síndrome do globo e carregar tudo nas costas, como você fosse um mártir da situação, como você fosse aí você se cansa. Por quê? Porque você não consegue administrar responsabilidades alheias. Você começa a trazer para si tudo aquilo que pertence aos outros. Você comete um erro. Você está incapacitando você, inibindo o crescimento do outro. São duas coisas que você comete, dois erros que você comete. Você está tirando a sua produtividade em outras áreas, em outras situações, e você está permitindo que aquela pessoa não cresça e não amadureça. Ah, mas é fácil, eu faço isso rapidinho. Não, vai ficar falando, vai fazer 10 vezes para acertar uma, vai... Você imaginou se Deus fizesse isso com a gente? Quantas vezes você tem que fazer algo para poder fazer certo? Às vezes você faz 20, 30, 10, e Deus fica ali, esperando até que você aprenda. Por quê? Porque o exercício do aprendizado é necessário para que não apenas saibamos fazer, mas nos tornarmos. A Bíblia diz assim em Êxodo 18, 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você faz. Como é bom você ouvir que alguém diga para você, não é bom o jeito que você está fazendo. Será que nós somos humildes o suficiente para entendermos que às vezes a nossa intenção é boa, aquilo que nós queremos é bom, mas o jeito que nós fazemos não é um jeito bom de se fazer? Aí ele diz assim, no versículo abaixo, totalmente desfalecerás, ou seja, você vai acabar morrendo. Você não vai aguentar. Olha para o seu irmão e diga, cuidado, você não vai aguentar. Pessoas cansadas que carregam obrigações dos outros, sempre vai ter um gatilho. Sabia? Qual é a brecha que Satanás encontra no cansaço? O gatilho.
você vai trazendo para si a responsabilidade do outro e você vai inconscientemente descaracterizando a outra pessoa. Você vai diminuindo aquela pessoa dentro de você. Você vai trazendo para si a responsabilidade dela, você vai fazendo, e aquela pessoa vai diminuindo diante de você, lá no seu interior. De repente, você vai se vingar dela sem saber que está se vingando. Aí surgem os adultérios, as traições, as separações. Por quê? Porque você traz para si a responsabilidade daquela pessoa, você traz para você, e aquela pessoa vai, como o perfil dela, vai ficando denegrido. Por mais que você faça por amor, por mais que você faça porque sabe que aquela pessoa não tem condições de fazê-lo, não importa os motivos. Aquela pessoa vai sendo descaracterizada. Ela vai perdendo lugar dentro de você. E então vai surgir gatilhos. Eu chamo isso de compensações. Aí vai surgir tentações, situações. E tem gente que nem às vezes trai, às vezes só quer afastar-se, só a separação. Versículo 18, totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo. Não só Moisés ia desfalecer, como também o povo. Ou seja, se você está cansado do trabalho por trazer para si a responsabilidade do outro, não é só você que será destruído, mas o outro que você tornou um parasita. Tem gente que é ótimo criador de parasita. Ele faz tudo. Ele traz toda a responsabilidade para si, todo o trabalho para si, e o outro é um parasita. Você é um criador de parasita? Eu queria te dizer uma coisa, que todo relacionamento tem duas vias. Relacionamento de uma via só não existe. Todo relacionamento de uma via só vai. E ama, perdão, graça, favor, paciência. Não existe, isso é julgo. Até o relacionamento seu com Deus é de duas vias. Vem de Deus e vai de você. Sempre foi assim. Regra de tabernáculo, lei do holocausto, tudo sempre foi assim. Todo relacionamento é duas vias. Não existe relacionamento de uma via só. Porque ninguém é tonto tanto tempo assim. Sempre existem os tontos, mas ninguém consegue ser tonto todo o tempo. Dá para entender? Então você não pode criar parasitas. Você não pode criar ao seu lado pessoas que não assumem as responsabilidades do relacionamento. Todo relacionamento, ele tem os deleites e as obrigações. O bônus e o ônus. Toda a situação. Então, o que eu e você temos que entender é o seguinte. O sogro de Moisés chega para ele assim, você desfalece, você e o povo. E você acha que você está fazendo o máximo quando você não ensina aos seus filhos que o não é de Deus, que os deveres deles e não seus. Quando você não ensina ao seu cônjuge que ele tem compromissos e deveres dentro de um relacionamento. Que tem dia que ele fica chateado, cansado, nervoso e ele tem que engolir você assim, Isso é parte do relacionamento. Então, o que nós precisamos entender, que pessoas desfalecem quando resolvem sobrecarregar-se com responsabilidades alheias. Aí diz assim, mas eu sou uma pessoa tão boazinha. Não, isso não é sinônimo de bondade, isso é sinônimo de escravo. Toda pessoa escrava é assim. Isso é sinônimo de escravidão. Aí a Bíblia diz assim, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Olha para o seu irmão e diga, esse negócio é difícil para você. Sozinho você não pode. Por quê? Todo trabalho, todo relacionamento, toda situação precisa da participação de 2 pessoas, de 3 pessoas ou mais, dependendo da situação. Um casamento não se faz sozinho. Um relacionamento de pai e filho não se faz sozinho. Tudo tem que ter a participação dupla. Vem e vai. E o que tem cansado as pessoas? Tem cansado as pessoas apenas o peso vai para uma só. A responsabilidade para um só. Quem é que aguenta na face da terra? Nem
Nem Moisés, que é tido como o homem mais manso da face da terra, ia suportar. Então, o que é que nós precisamos entender? Se nós estamos do lado onde trazemos tudo para nós, ou se estamos do outro lado da gangorra, onde jogamos tudo para o outro. É isso que nós temos que entender. Ninguém aguenta trazer toda a responsabilidade. Por quê? Porque vai se tornar opressão, vai se tornar jugo. Eu separei de uma forma assim: cansaço traz fardo e opressão traz jugo. Não foi isso que Jesus disse? Vamos analisar assim: cansaço traz fardo e jugo, o que traz? Opressão traz o quê? Jugo. A Bíblia diz assim: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Você sabe que para fazer esse negócio aqui, Moisés não orou, simplesmente ele fez, porque ele percebeu na voz do sogro uma direção de Deus. Às vezes você fica aí esperando Deus falar. Deus está usando uma pessoa para dar um bom conselho para você, dizendo, desse jeito aí, você vai ficar com um monte de doença, e aí depois você vai insurgir ainda contra Deus, e achar que Deus é o culpado de você envelhecer precocemente, de você ficar cheio de doença, paranoico, doido, maluco. Por quê? Porque traz a responsabilidade das coisas só para você. Cria parasitas ao seu redor. Por que isso aí? Por que as pessoas são sistematicamente forçadas a criar parasitas ao redor de si? As pessoas precisam aprender a crescer, e você precisa olhar e vê-las cair, vê-las errar e estar ali. Apenas estar, mas não fazer nada. Aí a Bíblia diz assim: Deus será contigo, sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas causas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Ou seja, ensina o povo. E depois intercede por eles. Mas não fica escutando todos os dias as picuinhas, as questões pequenas. Moisés, você tem que se ocupar com as coisas grandes. E o que é grande? O que o povo não pode fazer? O povo não pode comparecer diante de Deus. Quem é que pode? Só eu. Então, deixa isso para você. Quem é que pode saber as leis, as regras, os estatutos? Sou eu, passando para a liderança. Então, não é só você? Se ocupe naquilo que só você pode fazer. As demais coisas deixe os outros fazerem. E aí, o crente complexado, ele acha-se o must. Porque ele faz tudo, eu fui, aí depois eu fui, aí depois eu fui, aí depois eu fiz, aí depois eu fui, aí depois... Ele se sente a pessoa mais útil da terra. Mais útil da terra. Que coisa, hein? Você precisar se submeter a essa situação de servilismo para se sentir útil? Quanto tempo você fez isso? Onde está a sua autoestima? Onde está a sua identidade? Para que você entenda a sua importância, para que você entenda o quanto você é importante. Aí ele continua falando, ele diz assim, versículo de número 21. E tu dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50, de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, ele julga... então tá, peraí, Então quer dizer que toda pessoa, olha só o 22, toda pessoa cansada que traz tudo para si, também tem um cunho de soberba que eu estou vendo aqui. Então, seja todo que o negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, ele... então, geralmente pessoas cansadas, ela acha que só ela sabe fazer, só acha que ela é inteligente, que só ela pode, só ela faz direito. Tem ou não tem? Um cunho de arrogância e de soberba. Quem sabe você ficou no estado de cansado e chegou até a opressão, porque você trouxe para si responsabilidades, porque não conseguia entender
que pessoas precisam aprender, que pessoas precisam crescer perto de você. E você precisa vê-las errar e não tem que ser o bambambam da situação. E você não pode colocar a sua soberba em prática, achando que só você sabe fazer as coisas. Seus filhos vão ter que errar, bater a cabeça para poder aprender. É claro que erros gravíssimos você não vai deixar, mas você tem que deixá-los crescer. Você tem que deixá-los aprender. Você tem que deixar o seu cônjuge, às vezes, cometer algum erro para que ele possa amadurecer. Tem mulher que diz, meu cônjuge nunca amadurece. Tem marido que diz, meu cônjuge nunca amadureceu. Mas qual é a sua participação nisso? Será que você sempre quis sorriso nos dentes e uma aparência mentirosa? Para que você achasse que tudo estava bem, negando-se as verdades do relacionamento? Será que você não é capaz de permitir com que as pessoas deixem elas no erro, deixem elas fazer aquilo que elas querem? Você e eu não mandamos em ninguém, nós não temos a tutela de ninguém. Até Deus deu ao homem a livre agência, dando a ele a liberdade de querer, dando a ele a liberdade de ter vontade e de ser entregue à vontade. Mas a arrogância e a soberba, você fica criando quadrados para as pessoas que se relacionam com você, e elas têm medo de sair daquele quadrado e perder aquela síntese de escravidão que você criou. Você ao mesmo tempo chamando a responsabilidade para você, você não estava só se sentindo mártir, você estava criando pequenos escravinhos, pequenos dependentes, pessoas que não conseguiriam viver sem você. Essa é a pura verdade. Eu não sei se você está entendendo. Quando você traz a responsabilidade só para você, não é porque você é bonzinho. Você tem um interesse muito grande nisso. Você procura gerar pequenos escravinhos, pequenos servinhos, que fiquem acostumados, dependentes de você. Você quer criar dependentes. E então, na sua frente, eles não fazem nada, até o dia em que eles colocarem na balança a dependência e o que essa pessoa me oferece, e a minha vontade e quem eu sou. E sabe pelo que ele vai optar? Por quem ele é, porque o pecado é mais forte, e o seu quadradinho não é nada comparado àquilo que Satanás coloca do lado de fora. E aí você surpreende-se dizendo, o meu universo caiu. O meu paraíso, o seu paraíso nunca existiu. Nunca existiu. Qual é o problema? De você ter um certo respeito pelo querer dos outros. Nós somos livres. Nós somos livres. Livres. Só para eu passar adiante, só para ver se você entendeu. Quando você traz a responsabilidade para si, você não é uma pessoa boazinha. Você é alguém que captura pequenos servos, pessoas que acostumarão a ser dependentes de você. E então você reclama do cansaço, você não cresce, nem ele cresce. Você não melhora, nem ele melhora. E vocês criam uma aliança retroativa. Vocês só vão retroceder. As pessoas são livres. Eu sou livre, você é livre, seus filhos são livres, seu cônjuge é livre. Não crie pessoas dependentes. Não faça das seus adjetivos um método de barganha. Eu faço o que eu sei fazer para você, mas você é meu servo. Você tem que fazer tudo o que eu quero. Eu vou me cansar. Vou trazer para mim todas as responsabilidades. Você vai viver uma vida boa, desde que seja meu servinho. Desde que faça só o que eu quero. Moisés, apenas as coisas graves vão se trazer a ti. As coisas pequenas você deixa com que eles resolvam. Como assim? Eu não vou estar a par, eu não vou estar no domínio, eu não vou estar regendo, eu vou ser uma pessoa que não vou ser chamada, eu não vou... Como é que você se sente quando você vê as pessoas crescerem e não precisar mais de você? Isso é bom para você? Isso tem que ser bom para você. Porque pessoas não precisam precisar de nós. Não.
Se você cativa alguém, ele vai buscar a libertação. E quando ele buscar a libertação, é sinônimo de distância de você. Então, se você ama alguém, deixe-o livre. Não alimente com misérias, não alimente com pequenas barganhas. Apenas doe aquilo que existe dentro de você, sem nenhum custo, sem nenhum nada. Quero que você vá comigo agora em Números 11. Números, capítulo 11. Um outro tipo de cansaço. Versículo de número 11, eu falei do cansaço do trabalho, da responsabilidade, de você querer que as pessoas dependam de você querer mobilizar a vida das pessoas, de você querer controlar a vida das pessoas. O quanto você gosta de liberdade? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amo muitas coisas que Deus me deu, muitas, amo. Mas se tem uma coisa que eu amo demais é a liberdade. Eu não aceito cativeiro. Eu não aceito ficar na mão de ninguém, eu não aceito depender de ninguém, eu não aceito ficar à mercê, eu não aceito. Isso é uma coisa que vai contra a logística da minha alma, a administração minha pessoal. Eu não aceito. Eu acho que você deveria também agir dessa maneira. Pessoas que geram medo, temor de ficar sem. Um dia você não tinha, qual o problema? É ou não é? Números 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes esse mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi-o porventura todo este povo? Dei-o à luz para que me dissesses: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que jurastes a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo a este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se é assim que tu fazes comigo, mata-me, peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Bom, eu quero falar sobre o cansaço de quando você vai sendo omisso, conivente, fazendo uso de algumas regalias por conta de compromissos que você traz para você. Eu pego a sua responsabilidade, faço dela 70%, 30% fica contigo, só que eu vou querer a minha recompensa, vou querer a minha compensação. Você vai ser meu servinho nessa área, os 70%, ok. E existe um momento da nossa vida que nós ficamos cansados. Moisés estava muito cansado. Eu sempre digo para você tomar muito cuidado com o cansaço. Às vezes você acha que você tem graça demais, você se julga autossuficiente demais. Muito cuidado com o cansaço. Ele vai ter que sair de alguma forma. Ele vai extrapolar de alguma forma. A melhor maneira sempre vai ser o diálogo, sempre vai ser a liberdade. A melhor maneira sempre é o crescimento. Sempre é o amadurecimento. Faça as pessoas que convivem com você amadurecer. Faça-as crescer. Não suporte por muito tempo a debilidade de alguém, sabendo que você sabe que ela é capaz de melhorar. Não faça isso. Não faça isso com filhos, não faça isso com cônjuges. Cuidado com o cansaço. Você pode aguentar 1 ano, 2 anos, mas não vai aguentar a vida toda. Não faça isso. Se você tem um cônjuge infantil, você tem filhos infantis, você precisa fazê-los crescer. Você precisa fazê-los amadurecer. Eles precisam começar a assumir responsabilidades. Eles precisam saber o que é não gosto, o que é uma situação indesejada e não bem localizada. Moisés chega no ponto de achar o seguinte: o Senhor faz algo ou eu quero morrer. Eu quero desistir. Pessoas que desistem de coisas maravilhosas de suas vidas, pessoas que aposentaram talentos, pessoas que aposentaram talentos de criatividade, talentos de ânimo, porque ficaram cansadas a tal ponto que não estão mais vivas.
Simplesmente assumiram aquela situação como uma oposição, como uma imposição da vida e estão mortas, não estão mais vivas. O ânimo foi para o ralo, não existe graça, não existe alegria. Você fala, ai que legal, que gostoso, não vejo graça em nada. Cansaço. Pessoas cansadas não veem graça em nada, porque elas não têm mais graça. Elas se subestimaram. Eu quero dizer uma coisa para você. Você se subestima diante de uma situação de alegria, de festa. Se sente menor, se sente ao largo, se sente aquém. Porque ontem você se superestimou, achou que daria conta, achou que aguentaria, achou que conseguiria. Eu sempre estou ensinando isso para vocês, não é? Mas às vezes eu me pareço tão repetitiva, não é? Não alcance, não conquiste o que você não dá conta. Não faça isso. Se você não dar conta de relacionamento, não case. Se você não tem flexibilidade, se você não tem aquela disponibilidade, não traga sofrimento para a sua vida. A palavra de Deus ela é tão clara quando diz: não intrometas em situações que você vai pagar o custo da sua vida. Não faça isso. Se você não consegue ser uma mãe tranquila, sossegada, se você não consegue ser um pai que confia no Senhor, não tenha mais que um filho. Você não tem confiança, você não tem fé para isso. O que Paulo nos ensina? Que a fé. Quer conhecer você? Vê a medida da sua fé. Se você não aguenta, se você não consegue depender, se você não consegue confiar, se você já percebe vários erros na criação do primeiro filho, só um, cria-o bem, cria-o do jeito que dá, mas não erre mais. Para se ter muitos filhos, tem que se ser flexível, tranquilo, tem que se depender de Deus, ter fé. Criança caiu, só caiu. E aí? A criança cai de um lado, a mãe cai desmaiada do outro. Espera aí. Irmãos, isso tem a ver, não é com Deus, é comigo e com você. Aquilo que eu disse esses dias aqui, eu vou dizer de novo, vou repetir. Vou repetir. Você tem amizades e gosta de pessoas fortes, de pessoas de poucas palavras, de pessoas de sim, sim, não, não. Mas você é uma geleia ambulante, você é uma gelatina ambulante. Como é que você vai ser íntimo de uma pessoa rude com palavras? Diz para mim. Mas você gosta daquela pessoa porque ela é confiável. Tá, mas ela numa palavra arrebenta com você. E aí? Você não dá conta. Aí você vai ficar perto dessa pessoa? Ela vai ter que aprender a ser polida primeiro. Nós precisamos administrar as nossas situações. Para quê? Isso são questões humanas. Humanas. Tem gente que sai de um casamento e entra num casamento pior. Mas espera aí, se ele não deu certo num, vai dar certo no outro, por quê? Por que vai dar certo no outro? Só se mudar, melhorar, acontecer alguma coisa no sentido. Por quê? Quais foram os erros? Houve falta de flexibilidade, de compreensão. Então você tem que analisar e estudar a sua situação. Diga para o seu irmão, cuidado com o cansaço. Depois do cansaço vem a opressão. Sabe onde é que Moisés chega? Eu quero que você vá comigo em Números 20. Moisés, cansado, agora já oprimido, comete um pecado. Ele bate na rocha. Ele peca contra a santidade de Deus. Por causa da opressão. Coisas que você não imaginou que faria, você fez porque estava cansado.
Satanás aproveita o cansaço para oprimir você. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero falar sobre opressão. Valorize o seu ânimo, não deixe ele ir para o ralo. Uma das coisas que te cansam são situações pertinentes, que não mudam, não mudam. Se a situação não muda, o que eu faço? O que você faz quando a situação não muda? O que você faz? Muda você. Quando a situação não muda, mude você. Você tem que mudar. Mudar de estratégia, mudar de ótica, muda. Situação não mudou? Muda. Fica lá batendo na tecla. Deus, a situação não muda, estou percebendo que não vai mudar. Eu já esgotei toda a graça, todo o ânimo, toda a alegria. Estou já raspando o fundo da panela. Deus, eu quero graça, mas é o seguinte, eu não quero desperdiçar novamente. Eu preciso encontrar uma outra estratégia, um outro meio, uma outra maneira. Porque se a situação não muda, quem tem que mudar sou eu. Isso é óbvio. Ou preciso ser alguma expert em vida para dizer isso para você? Situação não mudou. Você usou todos os seus recursos, tá? Sua fé, sua graça, seu ânimo, sua simpatia, seu sorriso, sua oração, sua consagração, seu jejum. Mude você. Você tem que mudar de estratégia, de meio, de oração. Você orou por misericórdia, não deu certo, você ora, Deus, arrebenta. Muda de estratégia. Muda de maneira de orar, muda. Por quê? Porque se você não mudar diante de uma situação pertinente, vai você e a situação para o saco. Os dois vão para o saco. Por quê? Porque não houve logística e sabedoria. O que nós precisamos entender é essa sabedoria humana que o próprio Espírito Santo nos oferece. O que acontece com Moisés? Ele perde aquilo que ele mais amava. A promessa dele, entrar na terra prometida. Quem deste povo era mais digno de entrar nesta terra? E ele perde aquilo que era dele, uma promessa para ele. Você vai tirar o povo do Egito e vai introduzir esse povo em Canaã. Ele fez? Não fez. Por quê? Porque já estava sobrecarregado, oprimido. A irmã havia morrido, um povo que só murmura, uma situação emocional abalada. O que acontece? Deus diz, vai lá e fala com a rocha. Ele vai e bate na rocha. Aí o Senhor diz, você não vai entrar porque não me santificou diante do povo. Você peca contra a minha santidade, não ouvindo atentamente o que eu disse. Opressão é isso. Opressão é quando você se levanta contra Deus. Não estou falando no caso de Moisés, estou falando no nosso. Você começa a dizer coisas como um lunático, nem ímpio diz. Você começa a se insurgir contra autoridades. Você começa a se rebelar contra instituições divinas. Você começa a se rebelar contra os princípios de Deus. Não existe em você mais humildade, mais dependência, mais aquele calor, aquele afago, aquela busca pela presença de Deus. Você começa a ficar ridículo, começa a ficar estranho. As coisas começam a ficar estranhas. As coisas começam a ficar meio inóspitas. Porque você não fica mais à vontade, tudo te irrita, tudo te chateia, tudo você quer meter o pé em tudo. Por quê? Porque você não consegue mais falar com rocha. Você quer bater. Você quer expressar violentamente o seu cansaço, que virou opressão. Mas de quem é a culpa que o seu cansaço virou opressão? Sua. Que você não soube dar um basta naquilo. E aí você vai estragar aquilo que está certo na sua vida, porque você não soube colocar um limite na situação. Espera aí, para tudo. É o seguinte, a partir de agora, não mais. Mas por quê? E aí, como é que vai ficar? Não sei. Chega. Não mais. E aí? Acabou. Instrumentos de Deus não dizem apenas sim. Instrumentos de Deus dizem também não. Você precisa entender isso. Instrumentos de Deus são macios como um manto e ferozes como uma espada. É disso que nós falamos. Essa cautela,
essa situação singular que eu e você temos que ter para que não cheguemos à opressão, para que você não... Quantos crentes não conseguem mais ver a beleza do céu, a beleza do inverno, a beleza de uma flor, não conseguem mais sentir um ar fresco, dizer Deus que gostoso, um culto, dizer Deus como é bom cantar, como é bom ouvir a sua palavra, por quê? Porque estão tão cansados que se tornaram sobrecarregados, a vida para eles é um dia atrás do outro. Aquela coisa oprimida, isso é uma maldição, sabia? O Senhor diz de uma maldição para Israel, e quando amanhecer o dia... Não vê a hora que chega a noite, não vê a hora que chega o dia, aquele cansaço, aquele que dorme cansado, levanta cansado, dorme cansado, levanta cansado, não tem ânimo, não tem perspectiva, não tem alegria, e sonho, o que é sonho? Só sabe o que é pesadelo, porque a vida se tornou um pesadelo. Aí o que essa pessoa faz? Cria pequeno oásis. Aí o Senhor diz assim, Jeremias... O meu povo é culpado porque deixaram o verdadeiro manancial e cavaram para si cisternas outras. Olhe para o seu irmão e diga, toda pessoa cansada cria pequenas lagoas, pequenos oásis. O que é, pastora? Alguns são trabalho, outros são os filhos, outros é um sobrinho, outro é o netinho, outro é o carro, outro é outro. Ao invés deles buscarem a Deus e resolverem seus problemas, eles vivem criando pequenos ídolos, pequenos alívios. E crente vive de alívio, ele não resolve o problema dele, ele não quebra o cativeiro, ele vive atrás de pequenos... isso foi um bálsamo que aconteceu na minha vida. Fracassado. Eu não preciso de bálsamos humanos, eu preciso da fonte chamada Jesus, que resolva os meus problemas, que elimine o meu cansaço, que faça eu produzir o meu potencial. Todos nós fomos criados para algo. Isso aqui foi criado para alguma coisa, isso foi criado para alguma coisa, isso foi criado. Se o próprio homem, em sua insignificância humana, tudo que cria tem um propósito, que dirá Deus, eu fui criado para um propósito e não para alívios. Eu não preciso de alívio. Eu não preciso, você não precisa de uma coisa nova, de uma pessoa, de uma festa, de qualquer coisa para ser um alívio. Isso aqui é um alívio. Fracassou na vida espiritual e hoje precisa de alívios. Qual é o seu fim? Hoje não. Hoje não te digo. Depois da opressão? Cuidado com o cansaço, porque do cansaço, o próximo passo é a opressão. Não brinque com o cansaço, não brinque com ele. Não brinque com o cansaço. A Bíblia diz assim, então Moisés, versículo 11 de Números 20. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Pastora, qual é a cura para o cansaço? O cansaço traz fardos. E a opressão traz jugos. A cura para o cansaço é o fardo do Senhor Jesus. E a cura para a opressão, que é o jugo humano, é o jugo do Senhor Jesus. Eu não vou falar disso porque não me dá tempo, mas eu quero ficar por aqui, alertando você com situações pertinentes que não mudam. Mude-as. Mude-as. Como? Mudando você. Mude você. Já fez de tudo? Não mudou? Mude você. Melhore, cresça, amadureça. Equilibre-se, pondere-se, analise-se. Comece a dizer não. Comece a impor. Comece a mostrar. Olha aqui, isso aqui precisa ser feito. Olha aqui, isso aqui precisa ser feito. Vou criar atrito. Atrito traz crescimento. Pessoas que evitam atrito são pessoas fracas. Atrito é amadurecimento. Atrito é crescimento. Você nunca viu Deus evitar atritos. Você nunca viu Deus evitar conflitos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei se você está cansado hoje.
Pastor, existem pessoas que cansam mais rápido do que outras? Existe. A nossa constituição e formação é muito diferenciada. Graças a Deus por isso. Você é uma pessoa que se cansa rápido? O seu cuidado tem que ser maior. Você é uma pessoa que demora para cansar-se? O seu cuidado tem que ser maior ainda. Por quê? Porque quando você cansa, não há mais chance. Você que demora para se cansar, você que demora-se, você que vai buscando recursos e remanejando e fazendo, quando você se cansar, haverá quebra de alianças, haverá desgastes irreversível. O que Deus quer falar conosco nesta noite, que se o seu cansaço é porque você tem permitido que pessoas ao seu redor não assumam as responsabilidades respectivas, Deus está dizendo para você, não faça isso, isso é uma brecha. Analise, o Senhor está dizendo. Será que não é arrogância de sua parte, que só você sabe fazer? Ou será que você não está gerando pequenos servinhos para você? Ou será que você não está fabricando um pequeno paraíso mentiroso e inexistente? Facilitando as coisas para que não haja nada desfavorável? Oh Deus, quanto erramos. Quanto erramos nas nossas vidas, Deus. Senhor, ensina-nos o perigo do cansaço. Senhor, não permita com que nós possamos trazer ou tragamos para nós, Deus, aquilo que o Senhor nos chama para que tenhamos alívio. E a Tua palavra, ela nos descansa. E a Tua palavra nos ensina. E Tu dizes assim, aprendei de mim. Quando eu estou cansado, eu preciso aprender. O que eu e o Teu povo precisamos aprender hoje, Deus? Diante do Teu altar. A não brincarmos com o cansaço. A não permitirmos que ele torne opressão. Deus, o meu cansaço, o cansaço do seu povo, não irá parar na mão do diabo, mas irá no seu altar, Deus. O teu altar é o lugar do nosso descanso. O teu altar é o lugar do nosso cansaço. Eu te peço que, se existe nesta noite pessoas que já estão oprimidas, que já perderam o sentido da vida, que já perderam a alegria, que estão totalmente fechadas para a vivacidade, para o gozo, para a festa que é o Evangelho. Pessoas que não conseguem mais sorrir por dentro, que ficam em busca de pequenos oásis, de pequenos alívios, de pequenos defeitos. Ó Deus, que são coisas, Deus, que são defeitos, são coisas imperfeitas. Não percebem que são defeitos de ótica, defeitos de imperfeição humanas. Seu oásis não é o que você pensa. Seu pequeno deleite é um defeito seu. É uma maneira defeituosa de você mudar sua vida. Que o Senhor possa nesta noite ensinar você. Se você está oprimido, não vá para os oásis, não vá para os deleites. Cada um procura os seus pequenos paraísos na terra. Não. Isso não é perfeito, isso é um defeito seu. Você que está oprimido, e você percebe que a sua opressão tem endurecido o seu coração. Sua opressão tem feito com que o seu coração esteja endurecido para receber a graça, para receber o favor, para receber de Deus.